Se acalma que hoje eu vou trazer uma notícia tão bomba pra você que você não tem noção. Você precisa prestar bem atenção nesse vídeo, se concentra porque a gente tem que falar do que aconteceu com o Bolsonaro e com a família dele. Galera, o Flávio Bolsonaro fez uma medida, mas uma medida tão, mas tão arriscada que agora pode mudar a vida de todo mundo que pertence na família do Bolsonaro. A coisa foi tão grave que praticamente muda, se brincar, a direita por completa. E eu vou te contar, eu pesquisei em todas as fontes possíveis, tá, pessoal? Pesquisei em todo quanto é lugar e eu trouxe resumido para você entender toda essa situação. Então vamos falar sobre política, que hoje a gente tem muito assunto, muita coisa que tá acontecendo, inclusive, e eu quero trazer outros pontos muito importantes. Inclusive agora que a gente tem aí a prisão do século que aconteceu, galera. 20 anos, já imaginaram? E outra coisa que a gente precisa dizer é sobre o Dias Toffoli. O STF tá no meio dessa história, então se prepara e vamos lá entender. Antes, peço a você que deixe o like, compartilhe e se inscreva para não perder os conteúdos aqui do canal, tá? Tem muita coisa importante. Se você perder, você vai ficar desinformado. Então se inscreve aí no canal e bora entender sobre política. Prazer, Ale Gonçalves. E você tá preparado para assistir o vídeo? Bora lá então. Como a ação do Flávio Bolsonaro é muito grande, muito polêmica, eu vou deixar para o final do vídeo, que a gente fala muito sobre esse assunto. E antes agora vamos falar sobre as notícias que são bem assim, tenebrosas, mas que você também precisa ficar sabendo. Olha, sinceramente, eu nunca imaginei na minha vida que eu veria tanta polêmica com a Operação Lava Jato. Bem dizer que já tá na carteirinha do brasileiro. Você já nasce com seu RG, seu CPF, sabendo o que foi a Operação Lava Jato e o maior esquema de corrupção do mundo, né? Só que ainda tem gente que acredita que nada aconteceu, que foi uma mentira, mas assim, o brasileiro de verdade sabe muito bem o que rolou, né? E aliás, todo mundo aqui da América. Acontece que a justiça ela é bem, mas bem relativa. A gente pode dizer que para todo mundo, inclusive para outros países. E agora aconteceu uma das maiores prisões já feitas da Operação Lava Jato e da Odebrecht. Lembrando, tem o Brasil no meio. Tinha que ter o Brasil no meio, né? Pois é, Alejandro Toledo, ex-presidente do Peru, praticamente agora, tá sendo preso 20 anos depois por participar da Operação Lava Jato e praticamente ter recebido grana da Odebrecht. O que esse cara tava fazendo? Pois é, Peru divisa com Brasil, Amazônia, ele tava asfaltando ali a rodovia, né? Só que no meio desse asfalto foi tanta grana embora pro bolso dele que praticamente vocês não têm noção. Chegou a milhões só pro bolso de uma pessoa. Mas assim, não sei se é coincidência ou se é obra do destino, mas parece que foi bem exatamente na época que o Lula era presidente do Brasil. Lembra? 2002, primeiro mandato? Misteriosamente era na mesma época que aconteceu essa questão aí da Odebrecht e esse desvio de dinheiro lá no Peru com esse presidente, né? Só coincidência, gente, só coincidência. Ou será que não, né? Mas assim, o cara pegou agora 20 anos de prisão, né? Vai ficar preso ali, vai praticamente passar o resto da aposentadoria dele dentro da prisão. Correto. Foi lá, desviou dinheiro? O certo é isso, né? Pelo menos a lógica mundial, em qualquer lugar que a gente olha, é que tem uma justiça que presta, né? É o quê? Você comete um crime, você roubou dinheiro, vai preso. A lógica é essa. Porém, parece que tem hora que o Brasil ele já saiu da órbita do resto dos países e já tá em outro patamar. Porque tudo que acontece no resto do mundo, no Brasil tem que ser diferente. Sempre é diferente, não é mesmo? República das Bananas. Enquanto no Peru a gente tem a galera sendo presa, no Brasil a gente tem a galera recorrendo para anular os processos que estão acontecendo por conta da Operação Lava Jato. É triste, né, pessoal? E assim, a gente já vê uma porrada de gente sendo absolvida, inclusive o próprio Alckmin que pediu agora praticamente para ir ter as suas ações meio que guardadas, né, arquivadas. Na verdade, foi o Toffoli que pediu para que as ações do Alckmin fossem arquivadas. Mas tem um pingo da sanidade mental, né? E essa aqui já acabou com a sanidade mental do povo, já acabou com a última esperança que o brasileiro tinha de que o Brasil seria um país sério, acabou com tudo que a gente ainda achava que poderia ser um pingo de sanidade mental dentro do Brasil. Eu tô falando do que aconteceu agora. O Brasil tá seguindo no nível. Se ele pode, eu também posso. Literalmente. A gente teve ontem um advogado preso pela
Interpol. A gente tá falando da Interpol, literalmente entrando no STF para pedir que seja anulado os seus casos, assim, que tinham acontecido na Operação Lava Jato. E lembrando, estava escrito que ele tinha nada mais, nada menos do que feito lavagem de dinheiro. Só que agora a gente tem outra pessoa que fez o pedido, que entrou no STF, só que esse aí chegou e falou assim, toque, toque, toque. Quem é? Bom dia, Toffoli. Sou eu, Sérgio Cabral. Galera, o Sérgio Cabral, ele bateu na porta do Toffoli e praticamente falou, olha, anula aí, por favor, os atos da Operação Lava Jato. E lembrando, o ex-governador ainda citou nada mais que Marcelo Odebrecht. Ai, Brasil, a coisa tá linda. Mas assim, vamos ler pra vocês entenderem e a gente discute depois. E pode botar nos comentários, gente. O que vocês acharem aí sobre esse tema, põe nos comentários. Nessa terça-feira, dia 22, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pediu ao ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, para anular todos os atos da Operação Lava Jato contra ele. Resumidamente, o ex-governador do RJ quer a extinção dos efeitos das decisões de Toffoli, que já beneficiaram outros alvos da força-tarefa, como o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o ex-governador Beto Fischer. Os advogados querem recuperar e derrubar, então, o processo que resulta na primeira condenação de Cabral na Lava Jato por recebimento de propina de 2,7 bilhões em 2008. Lembrando, tem galera que tá praticamente assim, sendo absolvida, sendo esquecida, arquivado o processo, que obviamente confessou que recebeu. Só isso, pra vocês terem noção. Mas vamos voltar a entender o que está acontecendo. Nas obras do complexo petroquímico do Rio, em julho de 2017, Moro condenou o ex-governador a 14 anos e 2 meses de prisão, em virtude do cometimento dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Cabral apontou no processo suposta quebra de imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, ao anexar diálogos ilegais da Vaza Jato. Lembrando, Vaza Jato praticamente a gente pode falar que é uma operação para falar que perseguir galera corrupta é praticamente imoral, ou seja, é para provar que praticamente teve perseguição, tá? Simplesmente isso. Só serve para isso a Vaza Jato, tá? Realmente, umas coisas que não poderiam ser feitas, né? Que foi um pouquinho, assim, duvidoso. Mas, pô, o povo confessou, gente. Porém, assim, voltando à questão. Cabral apontou no processo suposta quebra de imparcialidade, no caso do ministro, né? E colocou o seguinte: impossível que paire na cabeça de qualquer pessoa com acesso à mensagem que já há imparcialidade de um juiz, no qual o dia anterior já sabia que a denúncia seria oferecida, observou a defesa então de Cabral. Ademais, aonde reside a isenção de um magistrado que, ao saber dessa informação supracitada, fala um bom dia, afinal. Sérgio Cabral quer ser deputado federal. Durante uma entrevista em novembro do ano passado, Cabral confessou que quer ser um deputado federal em 2016. É um cargo que nunca exerci e que eu gostaria de ver a pluralidade brasileira. Conhecer mais o Brasil profundamente, disse então ao jornalista Eduardo Tchau. Com mais de 500 deputados federais, você vai entender mais o Brasil e defender o Rio de Janeiro. Vou nem comentar, gente. Sinceramente, se ele conseguir se eleger e virar deputado, pode desenhar uma cara de palhaço na cara do brasileiro. Pode desenhar que aí não tem jeito, aí você já pode catar suas malinhas, falar, ó, tô vazando fora, já deu pra mim. E aí não, né? Aí não. Tem que dizer que eu já me questiono sobre muitos políticos brasileiros que estão dentro do Congresso, tá? Tem gente lá que pra mim eu olho assim e falo, pô, pelo amor de Deus, nunca fez um projeto, nunca fez um A, nunca fez um nada. Como é que você tá se elegendo? Como é que você tá aí dentro, praticamente? Sérgio Cabral, eu não sei se ele vai conseguir se eleger, não, e vai virar deputado em 2016. Sinceramente, é uma coisa que eu tenho uma dúvida, e provavelmente não aconteça. Mas aí, você acha que vai acontecer ou não? E vamos falar sobre mais temas, como eu disse pra vocês, que tinha hoje muita coisa. E vamos falar de Guilherme Boulos e Prefeitura de São Paulo. Quando eu falei pra vocês que Guilherme Boulos tinha dupla personalidade,
Todo mundo me chamou de louco. Até aqui no comentário vocês me chamaram de doidos. Mas aí, olha, tá a prova viva pra vocês de que o Boulos praticamente virou Maria vai com as outras. Ou seja, se Pablo Marçal tá em alta, ele vai. Se o Lula tá em alta, ele vai. Se o Alckmin tá em alta, ele vai. E adivinha agora quem ele tá praticamente encarnando pra sua personalidade interior. Pois é, o Pablo Marçal. O Boulos vai desbloquear o mindset dele agora. Pode ter certeza. Pois é, e essa matéria eu achei ela muito engraçada. Sabe por quê, pessoal? A gente tá vendo literalmente o sujo falando mal lavado. Literalmente, ó. Boulos imita Marçal com acusação sem prova, lacração e aceno a motoboys. Vocês lembram que no final do primeiro turno a gente viu o Pablo Marçal lançando aquele laudo, né? Aquela bomba atômica para todo mundo. E praticamente o Boulos foi lá, xingou, fez o escambau e falou assim: galera, não pode divulgar laudo falso, olha o que você está colocando na política, um mentiroso. Todo mundo falou mal do Pablo Marçal por isso. Só que o Boulos agora tá fazendo a mesma coisa, jogando acusações sem provas, tá jogando tudo praticamente que o Marçal tava usando, inclusive contra o Nunes, né? A gente viu a prova disso, o BO, que claramente ninguém tem acesso ainda, porque tá entre as partes, que no caso é o Nunes e a esposa, e ele tirou, aliás, o BO. Mas o Boulos lançou que ele tinha agredido a esposa, né? Resumindo, tem várias coisas que o Boulos vem falando que não tem nem prova, tá? E praticamente ele tá usando o mesmo método que o Pablo Marçal, para tentar socorrer a sua campanha que já tá falida, até não ter mais onde, tá? Porque todo mundo sabe que Boulos não vai virar prefeito de São Paulo. Ele tá usando os métodos do Pablo Marçal. Ele acha que assim, praticamente faltando poucos dias para ser prefeito, ele vai surgir, todo mundo vai olhar para Boulos e falar: nossa, Boulos, como você mudou, tá? Uma pessoa diferente. Óbvio que isso não vai acontecer. Não dá para você mudar assim uma coisa que você vem construindo há anos, gente. O Boulos vem há anos falando que ele defende liberação de drogas, vem há anos falando as pautas da esquerda, vem há anos falando que não é a favor de escola militar. Você acha que do dia pra noite, quando você é candidato a prefeito, você vai conseguir tirar esse histórico das suas costas? Não vai rolar, gente. Não vai, isso é mentira. Todo mundo já associou Boulos a PT e PSOL. E praticamente quem não gosta das linhas do PT e PSOL não vota em Boulos. E a maioria da população brasileira é o quê? Pois é, de direita. E adivinha só, Boulos não é uma opção. Vou te falar, até o Nunes, que é um centro, é melhor do que Boulos. E olha que o Nunes praticamente não fez quase nada por São Paulo. Ah, mas Alessandra, você nem mora em São Paulo. Pois é, eu não moro em São Paulo, mas eu fico lá direto. Fui lá praticamente semana passada, estava em São Paulo. Eu tenho até vídeo, se vocês quiserem, depois publico no Instagram, que São Paulo tá um caos. São Paulo praticamente daqui a um pouco a cidade inteira vira Cracolândia, de tanto desperdício que a gente vê assim, de tanta bagunça, e sem contar que a cidade tá, assim, jogada. Tá parecendo que nem prefeito tem dentro da cidade. Porém, uma coisa é certa, eu te garanto com total certeza. Tá assim com o Ricardo Nunes. Se pegar o Boulos, colega, esquece. Esquece que vai ficar pior do que o apocalipse zumbi em São Paulo. Pode esquecer isso que vai dar errado São Paulo na certa. Na certa mesmo. Mas é isso, tá na mão dos paulistas. Paulistas decidam a eleição, mas assim, meu conselho, não elejam Guilherme Boulos para ser prefeito de São Paulo, que vai dar aqui, ó, muito BO. E a gente chegou ao ponto de falar sobre o tema do Flávio Bolsonaro. Para esse tema, eu vou ter que ler uma matéria para vocês, e aí a gente vai comentando em cima dessa matéria. Primeiro, vocês precisam entender o que está acontecendo, o que foi publicado, o caso, aliás, do Bolsonaro, que vocês sabem que o Bolsonaro, né, praticamente tem anistia, e aquele caos todo que aconteceu. Porém, agora o Flávio Bolsonaro fez a medida mais, assim, apocalíptica de todas, que é o quê? Praticamente caçar a decisão do STF. Opa, falei errado. STF não, tá, gente? TSE, tá? Sempre confundo as duas siglas, são muito parecidas. E saiu errado aí na hora da pronúncia. Mas, literalmente, é caçar briga com o gigante o que o Flávio Bolsonaro tá querendo fazer, tá? O senador Flávio Bolsonaro admitiu que o bolsonarismo trabalha para anistiar Bolsonaro no Congresso e derrubar a inegibilidade decretada pelo Supremo Tribunal Eleitoral no ano passado. Em entrevista à coluna na quarta-feira, Flávio disse ainda decretar que os parlamentares vão anistiar as condenações pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Há uma influência política nos julgamentos sobre Bolsonaro, na conjuntura política sobre mudar até 2026. Esse é um ponto.
O outro ponto que eu vejo que pode reposicioná-lo é, sem dúvida alguma, a anistia que está sendo costurada. Eu tenho certeza que vai ser aprovada ainda este ano, tanto no Congresso quanto no Senado, que pode vir também. E não só fazer justiça com quem absurdamente injustiçado em função do que acontece em Brasília no dia 8 de janeiro, disse então o Flávio Bolsonaro, tá? Até então, bolsonaristas defendem a anistia só para os condenados de 8 de janeiro. O ex-presidente pediu isso durante o 7 de setembro de São Paulo, em praticamente agora, né? Esse ano. Essa condenação do 8 de janeiro, nós temos que, através de uma anistia, beneficiar as pessoas que foram injustamente condenadas. Nós seremos vitoriosos, daremos uma anistia. Essa foi a frase do Bolsonaro lá no 7 de setembro. Questionando se a anistia pode alcançar o ex-presidente, Flávio Bolsonaro respondeu: eu acredito, sim, que em algum momento, antes de aprovar essa anistia para pessoas que foram injustiçadas e presas no 8 de janeiro, isso vá, direta ou indiretamente, refletir no presidente Jair Bolsonaro. Em junho do ano passado, o TSE tornou Bolsonaro inelegível até 2030. Por 5 votos a 2, o tribunal condenou o ex-presidente por abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação por causa aí de uma reunião então com o presidente fez com os embaixadores pré-acompanhado em 2022. O objetivo de atacar sem provas o sistema eleitoral. A defesa do ex-presidente ocorreu ao STF, que ainda não julgou o caso. Na última movimentação processual, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, pediu o parecer do Procuradoria-Geral da República. Pois é, pessoal, a gente está falando de anistia. Isso é um ponto muito problemático, muito polêmico, muito minucioso, que praticamente isso aí pode levar muito tempo para ser julgado e analisado. E a minha sincera opinião é nada mais nada menos que isso. Tá, teve gente que realmente chegou e quebrou, mas assim, uma pena maior do que um assediador é meio foda, né? É meio foda. Se você quebrou, depedrou, fez qualquer coisa que seja punido pelos crimes. Mas vamos colocar os princípios do direito aí ativos, né? Com essa questão de tempo. Pô, porque assediador, se brincar, pega de 10 a 6 anos. 17 anos, por conta do que aconteceu, é muita coisa. É muita coisa. Ah, então você tá falando que ninguém tem que ser punido? Como eu disse pra vocês, se você fez, chegou, depedrou, criou um caos, realmente seja punido, pague pelos seus crimes. Mas o que me deixa com certeza com a pulga atrás da orelha é fiéis, bolos, lembrando, época do Temer. Pois é. Cadê a equivalência e literalmente a gente pode falar assim, o direito da igualdade na justiça, né? É uma coisa que praticamente eu olho e falo, foi isso. E a gente tem que colocar. Já aconteceu, já rolou muitas coisas. E assim, o que a gente está vendo praticamente agora é um tema que vai gerar muita polêmica, muito caos. E ainda assim, eu acredito que vai se prolongar por muito tempo. Embora o Flávio Bolsonaro queira colocar isso para frente, já trazer a anistia tanto para o Bolsonaro quanto as pessoas, eu acho que vai ser um tema que vai ser prolongado, que praticamente vai demorar muito para acontecer alguma coisa e praticamente precisa de muita força para que isso aconteça, né? Aí, no caso, não sou eu que tenho que decidir isso. No caso, seriam os deputados, todo mundo que praticamente que a gente botou no poder tem que resolver esse problema. Mas será que vai resolver? Ou será que não? Ou será que a gente tá vendo demagogia de novo? Ou a gente tá vendo muita coisa que, de certa forma, é péssimo, mas péssimo mesmo para uma estabilidade num país? Olha, eu acho que eu tô seguindo por essa linha aí. Mas e você? Põe nos comentários o que você acha sobre esse tema e o que você achou sobre o vídeo, tá? Se gostou, põe nos comentários, gostei. Se não gostou também, galera, mete o dedo no comentário. Fala, ó, foi uma porcaria o seu vídeo. Não importa, não. O importante é vocês colocar os comentários e falar se o vídeo tá bom ou se ele tá ruim, tá? Porque a gente melhora aqui no canal, traz outros conteúdos. Então vai colocando nos comentários e eu tô aguardando vocês pro próximo vídeo que vai sair aqui às 6h30 hoje. Tem vídeo hoje às 6h30 e às 10 horas da noite, tá, galera? Vamos trazer também vários temas relevantes acontecendo no meio do dia, né? Mas esses são os principais vídeos, principalmente das 10 horas, que a gente faz tipo uma resenha, uma conversa aqui com vocês. E eu leio os comentários que vocês colocam. Então,
ponha os comentários aqui que eu vou trazer no vídeo das 10 horas o seu comentário, tá? Um beijo e até daqui a pouco.